Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou gravando mais uma aula sobre laboratório. Será uma aula onde eu quero abordar a questão de ações, procedimento, observação e conclusão. Porque no semestre passado, quando eu pedi para vocês um relatório, eu vi que vocês estavam tendo muitas dúvidas na execução dessas ações. Então, eu preparei 2 experimentos, onde nós vamos observar o material, vamos executar e depois é possível termos uma conclusão sobre eles, ok? Então, vamos lá? Então, diferenciando ações. O que é um procedimento químico? Diferenciando ações. O que é um procedimento químico? É um comportamento ou conduta, maneira de se comportar. Isso no caso jurídico. A ação ou efeito de um proceder. Então, esta é uma denominação do dicionário. Procedimento ou processo, maneira através da qual alguma coisa é feita. Procedimento concursal, procedimento eleitoral, procedimento químico. Comportamento ou conduta, maneira de se comportar. Então, quando nós temos um procedimento químico, na verdade é a tarefa de executar algo. Então, quando estou fazendo um experimento, eu estou executando ali algum processo químico, né? Então, não deixa de ser um procedimento prático. O que é uma observação? É o ato de observar. Significa ter atenção direcionada para algo específico, algum objeto de estudo que queiramos analisar, julgar, investigar determinada coisa ou alguém. A observação é um dos pontos, dos tópicos do método científico, consistindo unicamente em observar e perceber o objeto-alvo. Então, todos os experimentos que nós temos, tudo que temos ao nosso redor, das coisas químicas que até utilizamos, elas foram um dia observadas para se chegar a algo que possamos usar depois. É o caso que nós estamos vendo da vacina contra o Covid. Então, está tendo uma observação em relação às pessoas que estão recebendo a vacina para depois chegar a alguma conclusão. Tá? O que é uma conclusão? É o fechamento de um trabalho. É o ato de finalizar ou concluir uma ideia. Um processo, um texto, um trabalho e demais atividades que requerem um término para uma sequência de etapas. Então, concluir é simplesmente chegar ali a uma finalização de algum procedimento que executou. Então, essa conclusão, ela não só é na parte científica, como também em outras possibilidades. Então, vamos agora para o nosso experimento demonstrativo. Nós temos aqui o dicromato de amônio. Esse material, se nós observarmos como ele é, vamos colocar um pouco dessa substância nesse material que é chamado cápsula de porcelana. Então, vamos aqui observar como é essa substância. Veja, ela tem uma coloração laranja. Se observarmos, ela é formada de vários cristalzinhos. Ela está no estado sólido. Não tem cheiro característico. Então, se eu trouxer para mim, como nós vimos da substância, ela não tem um cheiro, né? Ela não apresenta um odor. Então, a gente fala assim, sem odor característico. Tem uma pequena quantidade desse material colocada aqui. Tem uns cristalzinhos, que se eu observar em contato com a luz, ele brilha.
Enfim, então eu vou sempre observar algo tudo que eu possa observar. Eu vou observar tudo que eu possa fazer essa análise. Então, vamos para o procedimento. Vou colocar um pouco mais dessa substância. Vou acrescentar, isso tudo é procedimento, vou acrescentar algumas gotículas de acetona para inflamar melhor. E vou colocar no aquecimento. E vou observando o que está se processando. Então, observamos a formação de fagulhas. O material, ele vai passando para a cor verde, vai aumentando de volume. Tem um chiado característico da queima, salpica material, libera vapores de odor característico e ele fica numa consistência muito mais leve do que os cristais de dicromato de amônio. Aqui nós temos a reação química que ocorreu agora há pouco. Então, temos o dicromato de amônio, que tem a coloração com as características que eu coloquei para vocês. Quando ocorre o aquecimento, vai se transformar nestas substâncias e mais a energia. Então, vai formar o óxido de cromo 3, que é essa substância esverdeada, o gás nitrogênio, que é aquele vapor, aquele gases que eu falei para vocês que foram liberados, juntamente com vapor de água. Onde tem a utilização desse material? Ele é usado em pirotecnia, principalmente nos primeiros dias de fotografia. Uma fonte de azoto. O que é azoto? Uma fonte de gás nitrogênio, o N2, para o laboratório. Um catalisador, que a gente terá a aceleração da reação. É usado como um mordente. O que quer dizer esta palavra? Ele é uma substância, o óxido de cromo, que ele vai dar durabilidade da cor e maior resistência às lavagens e exposição ao sol. Então, ele é muito utilizado no tingimento de um modo geral, que é o verde cromo. Para o curtimento de couro, para a purificação do óleo, também tem a utilização. Esse mordente, ele é observado aí como uma substância de coloração verde cromo. Então, quando se quer ter o tingimento verde, coloca-se essa substância. Bom, aqui nós temos uma mistura de soluções que dará uma reação química. Temos o nitrato de chumbo 2, que eu vou adicionar mais ou menos uns 50 ml. E o iodeto de potássio. Então, vamos observar. São duas substâncias, duas soluções. O que são soluções? São misturas homogêneas. Eu não consigo identificar o que contém aqui. Essas duas soluções, elas são líquidas, transparentes, sem odor característico. Eu estou usando 50 ml de nitrato de chumbo, vou colocar aproximadamente uns 50 ml de iodeto de potássio. Não tem então, são límpidas, são transparentes essas soluções. Isso tudo é o quê? Observação.
Procedimento é isso que eu estou fazendo. Adicionei o nitrato e vou adicionar o iodeto de chumbo, de potássio. Então, o que eu vou observar? A reação aconteceu, o que evidencia que ocorreu uma reação? Principalmente a mudança de coloração, que as duas soluções eram límpidas, transparentes, e agora se tornou essa solução amarelada. Se deixarmos essa solução aqui, vai acontecer o depósito de uma substância, de um material sólido. Esse material é chamado de precipitado. Então, ele vai depositar a substância, acima vai ficar transparente e embaixo vai ficar esse resíduo amarelado. Ok? Vamos aquecer esta mistura para observarmos um efeito bem interessante. Depois, então, do aquecimento, e depois do resfriamento dessa solução, nós observamos a formação dos cristais aqui embaixo, que é o iodeto de chumbo 2. É um procedimento interessante porque vai formando como se fosse uma chuva de ouro. Então, esses cristalzinhos que são amarelos, eles têm um brilho, após o aquecimento ele se deposita e nós temos aí o experimento como a chuva de ouro, ok? De ouro não tem nada, porque é o iodeto de chumbo que vai permanecer ali. Nessa mistura de soluções, nós temos a formação, então, do nitrato de potássio e a solução amarelada, que é o iodeto de chumbo. Observamos do aquecimento, nessa figura também, e do resfriamento, que forma lá os cristalzinhos amarelados, considerado como uma chuva de ouro. O iodeto de chumbo é muito utilizado para identificar a presença de chumbo. Então, essa substância, após a reação que acontece, que vai dar esse sólido amarelado, ele é utilizado para identificar chumbo. Nas figuras a gente vê a reação do nitrato de chumbo com o iodeto de potássio, formando o iodeto de chumbo e o nitrato de potássio. O nitrato de potássio, na solução, ele é incolor, e o que caracteriza o amarelado é a formação do iodeto de chumbo 2. Espero ter contribuído aí para algumas informações importantes e logo faremos um experimento, mas em casa, para praticarmos o procedimento, a observação e a conclusão. Muito obrigada, até lá!